Olá pessoal, meu nome é Everson de Alcântara Cardelli, eu sou presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Minas Gerais e diretor do Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas Gerais. Estamos aqui para falar a respeito da reforma trabalhista proposta pelo governo federal. Antes de iniciarmos essa discussão, é importante a gente perceber que há um conjunto de medidas propostas pelo governo, pela Câmara Federal e também em discussão no Supremo Tribunal Federal, que estão aniquilando os direitos dos trabalhadores. A reforma da Previdência, a terceirização irrestrita das atividades e a reforma trabalhista são os exemplos disso. Aqui vamos falar especificamente, portanto, da reforma trabalhista. É o projeto de lei número 6787, em tramitação do Congresso Nacional, que, se aprovado, terá grandes prejuízos aos trabalhadores. E é disso que nós vamos falar. Como se trata de um projeto de lei complexo, que envolve uma série de questões nas relações de trabalho, para um bom entendimento, nós vamos resumir a nossa discussão aqui em 4 pontos fundamentais que, no nosso entendimento, são os mais perniciosos aos trabalhadores que estão nesse projeto de lei. Então, falaremos sobre o contrato de trabalho em regime de tempo parcial, sobre a eleição do representante dos trabalhadores no local de trabalho, a prevalência do negociado sobre o legislado e o contrato de trabalho temporário. Esses 4 pontos fazem parte de um conjunto de medidas da reforma trabalhista em tramitação no Congresso. Muito bem. Com relação ao primeiro ponto, contrato de trabalho em regime de tempo parcial. Hoje é permitido o contrato de trabalho em regime parcial para os trabalhadores que não excedam a jornada semanal acima de 25 horas. Com a nova medida, essa jornada passa a ser de até 30 horas ou de 26 horas, com a possibilidade de 6 horas extras, podendo chegar até 32 horas semanais. Muito bem. A diferença entre o contrato de tempo parcial e o contrato integral, em que o trabalhador pode trabalhar no máximo até 44 horas por semana, é que o regime parcial ele pode receber salários menores e, além disso, tem suas férias reduzidas também de forma parcial. Ele não tem as férias de 30 dias integrais e o seu salário também pode ser menor do que dos demais trabalhadores. Com a elevação da jornada de trabalho do tempo parcial para até 32 horas, o que temos, de fato, é uma aproximação entre o que, de fato, é regime parcial e o que é regime integral de trabalho. Veja bem, se a empresa demitir os trabalhadores de tempo integral e contratá-los com tempo parcial de 32 horas, isso representa aproximadamente até quase 80% de um regime de trabalho de tempo integral. Portanto, todos os trabalhadores, com um pequeno ajuste por parte das empresas, poderiam ser alocados para um regime de trabalho em tempo parcial e não mais em regime de tempo integral. E com isso teriam seus salários reduzidos e suas férias reduzidas. Esse é o mote central no que diz respeito ao contrato por tempo parcial. Bom, o segundo ponto, representante dos trabalhadores no local de trabalho. O projeto de lei prevê que a eleição para o representante dos trabalhadores no local de trabalho, ela pode ser feita pela empresa, pode ser eleito o trabalhador que não é sindicalizado, e esse trabalhador terá as prerrogativas, além de acompanhar a negociação coletiva feita pelo sindicato, ele terá autonomia para negociar sobre pagamento de salários e sobre verbas rescisórias do contrato de trabalho. Vejam bem, retira do sindicato o poder de fiscalização sobre o pagamento correto dos salários e sobre o pagamento correto das verbas rescisórias e coloca isso para um representante no local de trabalho que pode sequer ser sindicalizado, pode inclusive ser eleito um gerente da empresa para assumir esse papel. Ou seja, é um ataque à organização sindical. Terceiro ponto, o que diz respeito à prevalência do negociado sobre o legislado. Hoje já é permitido
a prevalência do negociado sobre o legislado ela já é uma realidade quando se trata de conseguir novas garantias ao trabalhador, de conseguir coisas que vão além do que o direito do trabalho já estabelece. Com a aprovação da nova lei, o negociado poderá ser abaixo do que tem a lei. Se a lei, por exemplo, estipula uma jornada mínima de 8 horas de trabalho, poderá ser negociado uma jornada de 10 horas. Poderá ser negociado jornadas muito além de 10 horas. Bom, a prevalência do negociado sobre o legislado no projeto de lei 6787, ela se refere especificamente a 13 itens das relações de trabalho. Vou citar eles aqui. Diz respeito, poderá ser negociado independente do que diz a lei, pode ser negociado abaixo da lei, parcelamento das férias, a jornada de trabalho, participação nos lucros e resultados, as horas itinere, a hora de deslocamento do trabalhador ao seu local de trabalho e do local de trabalho à sua residência, intervalo entre jornadas, intervalo de almoço poderá ser reduzido, ultratividade dos instrumentos coletivos, plano de cargos e salários, adesão ao programa de seguro-emprego, que é aquele que permite reduzir a jornada de trabalho com redução de salário. Os regulamentos empresariais poderão ser firmados além do que a lei, abaixo do que a lei estabelece. Sobre o banco de horas, o trabalho remoto, o trabalho em casa, trabalho fora do local de trabalho, remuneração por produtividade e o registro da jornada de trabalho. Até o registro da jornada de trabalho poderá ser negociado qual vai ser a forma de fazer esse registro. Muito bem. Com relação ao último ponto, o contrato de trabalho temporário. Hoje é permitido no país um contrato de trabalho temporário de até 3 meses. Isso porque, em muitos casos, as empresas necessitam de trabalho sazonal. Aquele que contrata-se um trabalhador, por exemplo, para implantar um determinado software na empresa, que nesses 3 meses ele deixa tudo funcionando, não precisa mais desse trabalhador, ele pode ser dispensado. Esse é um trabalho temporário. Com a nova lei, o trabalho temporário ele pode ser estipulado de até 240 dias, 8 meses. O que hoje é 3 meses, ele passa a ser 8 meses. Ou seja, se a empresa consegue contratar um trabalhador por 8 meses via contrato temporário e demiti-lo em seguida, ela vai aumentar a rotatividade do trabalhador nas empresas. Sem contar que o contrato de trabalho temporário, o trabalhador sob esse regime, ele não tem os direitos contidos nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho. Portanto, já é de antemão o trabalho temporário, a precarização do trabalho. Eles estão propondo, portanto, aumentar isso para 8 meses. E outra, com 8 meses de contrato de trabalho, ele tendo o seu trabalho rescindido com a empresa, seu contrato rescindido com a empresa, ele não terá direito ao seguro-desemprego. Muito bem, esses são os principais pontos, em nosso entendimento, que estão colocados nessa reforma, dita reforma trabalhista, né, que no nosso entendimento ela é muito mais uma deformação do direito do trabalho, uma eliminação do direito do trabalho, quando a gente a analisa em conjunto com as outras reformas, com a terceirização irrestrita e com a reforma da Previdência Social. Um trabalhador com 8 meses por ano, ele caindo no mundo do desemprego, dificilmente ele conseguirá ter, inclusive, os 49 anos de contribuição previstos na reforma da Previdência. Será muito difícil a um trabalhador que está vagando de empresa em empresa com contrato temporário conseguir se aposentar vivo. Bom, os principais argumentos para essa reforma trabalhista estão em torno da CLT e dos demais direitos do trabalhador que tem carteira de trabalho registrada. Eles dizem que a CLT é ultrapassada, que a CLT é do século passado e que ela engessa os trabalhadores e engessa os empregadores no que diz respeito às relações de trabalho. E ainda, dizem que ela encarece o custo da mão de obra no Brasil. Isso não é verdade. Segundo o professor Jorge Luiz Souto Maior, a CLT, dos 625 artigos
que tinha a CLT em 1943, apenas 278 não foram expressamente revogados por lei posteriores. Ou seja, de 43 até agora, mais de 50% dos artigos da CLT foram revogados ou modificados, modernizados em novas leis, até hoje em tramitação no Congresso Nacional. Portanto, ela não é ultrapassada. O segundo argumento, de que ela encarece o custo da mão de obra, basta a gente fazer um comparativo com relação ao valor do salário mínimo por hora trabalhada praticado nos países desenvolvidos. Me permito uma leitura breve. Na Austrália, paga-se 9,54 dólares de salário mínimo por hora trabalhada. Em Luxemburgo, 9,24 horas. Na Bélgica, 8,57. Na Irlanda, 8,46. Na França, 8,24. Nos Países Baixos, 8 dólares e 20 centavos. Na Nova Zelândia, 7 dólares e 55 centavos. Na Alemanha, 7,19. No Canadá, 7,18. No Reino Unido, 7,06. Nos Estados Unidos, 6,26 dólares por hora trabalhada. No Japão, 5,52. E na Espanha, 5,37 dólares por hora trabalhada. No Brasil, esse valor é de 1 dólar e 12 centavos. E é isso que eles estão dizendo, que a mão de obra no Brasil é cara. O custo da mão de obra no Brasil é irrisório em relação aos países desenvolvidos. Chega a ser 5, 10 vezes menor do que praticado nos países desenvolvidos. Portanto, não é caro o custo da mão de obra no Brasil. Muito bem. Já deu para perceber que essa medida não tem nada de proteção ao trabalhador. Muito pelo contrário, quando a gente analisa tudo o que está ocorrendo de propostas de reformas por este governo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a terceirização irrestrita, o que vemos na realidade é a destruição dos direitos dos trabalhadores. Estamos vivendo um momento crítico em que, se essas reformas passarem, nós retomaremos o capitalismo do século XIX. Um capitalismo em que ao patrão pode tudo e ao trabalhador nada. Em que as relações de trabalho possam ser feitas a partir de um contrato bilateral entre trabalhador e empregador. Isso não deu certo no século XIX e não dará certo agora. O que eles estão propondo é a destruição total dos direitos dos trabalhadores. E se isso acontecer, se de fato eles conseguirem aprovar essas reformas, o que teremos é um caos, é a destruição total dos direitos dos trabalhadores. Teremos a retomada de um capitalismo anarquista, um anarcocapitalismo do século XIX. Eu não tenho dúvida que, se de fato isso acontecer e essas propostas passarem, nós não teremos outras alternativas. Restará ao trabalhador apenas também retomar ao anarcossindicalismo do século XIX. Teremos, sim, que partir para a revolução violenta das relações sociais. É isso que está colocado, e se isso acontecer, o que teremos, de fato, é a barbárie social. Obrigado.